Boa tarde, investidor. Hoje é 20 de outubro de 2017, sexta-feira, fechamento de semana. Eu sou Daniel Frata, analista da Capitalis Consultoria Financeira. E essa é a análise do fechamento do pregão, passando para vocês a análise do Ibovespa, dólar futuro e principais ativos. Começando então aqui pelas operações de day trade no dólar e no índice. No índice, então, a gente fez 6 operações, 3 com gain, 2 loss, somando 90 pontos. No dólar foram 2 operações, somando um total de 4 pontos. Em operações de day trade hoje, foram 2 operações, somando 0,01. E a gente tem um andamento aí que é Magazine Luiza. Vou passar aqui para você essas operações agora. A primeira foi CSNA 3. Compra foi pelo gráfico de 5 minutos, aqui em 10:03. Confirmação do martelinho, depois de tocar a média móvel de 9 períodos, de 21 períodos, desculpa, aqui. Compra aqui, o objetivo era 10:13. E o stop que a gente levou foi de MRV3. Compra nos 15 minutos. Compra foi dada aqui, nesse rompimento de expectativa pivô de alta, a gente foi violentado nesse candle aqui. Posteriormente rompeu e seguiu aí, tocou no nosso objetivo, mas a gente já ficou fora e não fizemos reentrada no papel. Trade aí que está em andamento, day trade na verdade. Magazine Luiza, compra aqui no rompimento, as bordas estavam bem fechadinhas, o papel está andando aí no final do pregão, resolveu andar. A gente vai observar aí daqui a pouco no fechamento, provavelmente vamos encerrar a posição caso não bata no nosso alvo. A gente está com alvo aí no gráfico diário, com 2% de gain para o day trade. Hoje então foi feito RP em Braskem, nós temos alvo lá em cima em 54,96, 96, isso mesmo, o stop está aqui embaixo, a gente vai dar um ajustado no stop. Isso é uma operação de position trade, deixa eu ver quanto que deu de RP essa operação até o momento. Aqui tem RP de 9%, nosso alvo é de 26%, a gente não perde mais nessa operação. Também hoje deu saída no milho, trocou no nosso stop. Saímos aí, deixa eu pegar aqui para vocês, quanto. CCMX3, saímos com RPR 1,17 pontos, saímos com 0,58, total de 1,88% de gain nessa posição. E hoje foi iniciado então operação em Petrobras, tocou aí na entrada em 16,31, interessante aí o papel fechar acima. Hoje novamente com volume fraco, o ABV segue ascendente, precisa romper e ficar acima, principalmente da máxima de hoje, para confirmar esse rompimento. Essas operações iniciadas e encerradas hoje, vamos tomar análise do índice Bovespa de alguns papéis, começando pelo índice Bovespa. Nesse momento são 17 horas e 26 minutos. Uma alta de 0,32%, papel aí segue lateral. Não consegue se desvencilhar aí de 77 mil pontos, superar 77 mil pontos e ficar acima, e também aí não consegue perder a região de 76.500 e ficar abaixo. Deixa eu botar aqui para vocês observar. Então o índice segue lateral, consolidando no topo, testou média móvel, testou suporte ontem, hoje deu uma indicação ontem que esperando a máxima, o papel poderia, o índice Bovespa poderia andar, chegou próximo de 77 mil pontos, não rompe, segue aí, mesma configuração dos outros dias. Dólar futuro nesse momento, uma alta de 0,79, rompendo a LTB do prazo mais longo, volume bem acima da média, quase aí testou 13.200, então para confirmar a retomada do viés de alta, precisa romper 13.200, por enquanto seguimos no movimento lateral e sem tendência aí para confirmar a retomada de alta, então esperar 13.200. Vamos então analisar aqui os principais papéis do índice, deixa eu abrir aqui para vocês. Itaú então,
Nesse momento, com alta de 0,16, segue acima da resistência. Resistência não, segue acima do suporte em 44. Segue movimento lateral, precisa romper as máximas aqui na casa de 45,80 para retomar viés de alta. Por enquanto, segue correção lateral, nada se fazendo papel. Bradesco aí não está fechando acima do martelinho deixado ontem na média móvel de 21 períodos. Testou resistência que não conseguiu superar. O suporte agora vira uma resistência. O papel é que tem suporte em 35 e 48. Interessante fechar acima dessa região, para que dê uma expectativa aí de retomada do viés de alta. Vale 3, papel abriu em gap de alta, não consegue ficar acima aqui de 33,67, tá fechando aí, passou o pregão todo caindo, segue caindo no fechamento. Agora nós temos suporte para o papel em 32,80, resistência lá na casa de 34,20. Ambev, papel não confirma o martelo de ontem, perdendo a mínima aqui, deve vir testar a média 21 em LTA, posteriormente R$21, um sinal aí negativo para o papel, que no semanal está deixando um padrão de topo. Petrobras, já comentei com vocês aqui, BVMF3, 0,61% de alta. O papel não está rompendo aqui a máxima desse dia aqui, a máxima do dia 18, precisa superar aqui 24,60, 24,70 e ficar acima para vir buscar a resistência em R$25. Segue em movimento lateral, ao meu ver. Por enquanto, nada se fazendo no papel. Banco do Brasil, papel aí que vem de vários pregões fazendo candles sem nenhuma amplitude, sem nenhuma força, sempre fazendo doji ou candles pequenos. Aqui nós temos já 12 dias com essa configuração, papel andando praticamente de lado. Suporte em 36,30, 36,35 e resistência aqui é o topo histórico na casa de 37,75. O TSA4 não confirma o martelo deixado ontem, precisa esperar a máxima de ontem para retomar um viés de alta, posteriormente romper 11,41. Caso não confirme aí, vem buscar a região de suporte em R$11. BRFS3, papel segue aí no seu viés de baixo no curto prazo, vem testar de novo aqui suporte em 44,37, que caso perdido, deixa eu ver aqui qual o alvo que a gente tem para esse movimento. Nós temos alvo aí na casa de 42,47, 42,50 para esse movimento de baixa para a BR Foods, lembrando que o papel já está fazendo topos e fundos descendentes. Vem aqui, pode vir aqui testar as médias de retração de Fibonacci e voltar a cair. Nada a se fazer por enquanto, vamos ver no papel também, a não ser pensar talvez em alguma venda. Vamos aqui para os destaques de alta e de baixa. BTOW3, alta de 5,93, papel abriu em gap de alta, tem tudo para vir fechar aqui o gap em 23,90, 23,95. ELET 13 e ELET 6 subindo bem. Tinha testado a LTA aqui no curto prazo, fez um martelinho, andou de lado, superou a região aqui de 24,60 e vem aqui buscar agora a resistência em 25,75. Quem comprou aqui um martelinho com stop na mínima, parabéns. Expectativa então é do papel romper a resistência. Ao meu ver, o papel, para dar compra, teria que fazer um movimento parecido com este, vir aqui novamente testar, daí sim romper, ter força para romper e ficar acima. LET 6 então, alta de 5,10%, destaque de alta também. Cosan, papel subindo aí 4,11%. Fez uma correçãozinha até as médias de 9, deixou uma espécie de martelinho, vai esperando aqui e tem resistência em 9,97. Deixa eu ver no gráfico semanal. Temos aí próxima resistência importante, é R$10, que não foi esperada ainda. Se esperado, então, posteriormente nós temos a casa de 11,80. Destaques de baixa.
Múltiplos caindo aí 2,27, onde ele fez um candle com amplitude. Interessante o papel ficar alguns dias lateral nessa região, para posteriormente aqui romper a resistência, que é uma resistência importante para o papel, que é respeitada aí durante mais tempo, uma resistência lá no semanal, segunda vez que toca nessa região e não consegue romper, então é interessante o papel fazer alguns dias laterais para ganhar força e romper essa região. Destaque de baixo também, novamente, o EBR4, com 2,7% de queda, se aproximou do nosso stop, a gente não saiu da operação ainda. Papel está fazendo um movimento corretivo, que tem o objetivo desse movimento corretivo, se a gente traçar a Fibonacci do rompimento, tem a máxima dos candles aí, vamos pegar do fundo aqui, é justamente essa região de 4,20 e 4,19. Caso venha perder 4,19, vem aqui, provavelmente vai vir fechar o gap aqui na região de 4,5, 4,4, onde passa a média móvel de 21 períodos. E Vivar 11, queda de 2%, papel aqui cumpriu seu objetivo fechando o gap com a velinha, está deixando um candle de topo, caso venha perder a mínima aqui, tende a vir buscar o fundo novamente na região de 21,40. Os papéis de destaque de alta e de baixa, vamos dar uma olhada agora em alguns papéis que eu separei para comentar junto com vocês. Lojas Marisa, papel que está em tendência de baixa no curto prazo. Vou mostrar aqui para vocês o movimento do papel. Opa! Fez fundo, testou região de Fibonacci, não conseguiu esperar. Testou fundo, testou região de Fibonacci, não conseguiu esperar. Rompeu o fundo. Está fazendo aqui um repiquezinho. Deixa eu dar uma olhada aqui se está testando a tração de Fibonacci. Isso mesmo, então o papel tomar algum viés de alta tem que esperar a máxima aqui na casa de 9,12. Caso venha perder a mínima de hoje, aí tende a retomar o viés de baixa no curto prazo. Deixa eu ver no semanal está interessante, fechando aí com uma espécie de um martelinho, depois de tocar a média móvel de 9, no semanal então esperando a máxima, que ele pode vir a fazer movimento de alta e buscar novamente o topo aqui na região, primeiro na casa de 9,60, posteriormente 10,15. Arezo, papel aí subindo 2,44, está testando região de resistência no diário e no semanal, que se rompido, não temos resistência, é o topo histórico do papel, então aqui o topo histórico é, deixa eu dar uma olhada aqui, 55,31, esperando 55,31, não temos resistência, caminho livre, interessante é o papel aqui, vai fazer mais uns 2 diazinhos aqui lateral, para posteriormente ganhar força e romper aqui, ou então se romper com o candle, tem que ser com o candle aí fechando próximo da máxima, com volume papel que vem vários pregões aí sem volume, volume sempre abaixo, sempre abaixo da média. BRSR6, Banrisul, comentado ontem, poderia ser um call de compra, esperando a máxima aqui com expectativa do movimento de repique, superou, está com volume acima da média, tocou na média de 9 aí. Tem espaço para fazer um movimento de repique, se a gente pegar do topo anterior até aqui, o objetivo desse repique na casa de 15,50, onde vai encontrar a média móvel de 21 períodos. No semanal, deixando aí um martelinho numa região de suporte, região de 14,40, esperando a máxima e pode ganhar força no repique no diário. Ciel 3, papel tenta aí um pivô de alta, deixando uma vela na parte superior, depois de tocar a média de 72 períodos, precisa então romper a máxima da vela para vir buscar resistência em 23,15, posteriormente 27,70. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, se a gente pegar desse topo até esse fundo, objetivo aí 25,90, justamente lá no topo 24,60, objetivo final desse movimento, caso consiga aí reverter tendência. Está fechando acima da resistência, não deixa de ser um pivô de alta, mas é um candle aí que não mostra muita força para o movimento. CVC Brasil segue viés de alta, hoje faz novo pivô de alta, papel que segue no seu topo histórico.
Poderia até ser uma compra depois da correção da média de 9, mas é uma configuração aí que não me agrada muito. O papel segue viés de alta, OBV ascendente, quem está comprado administrar stop. Fez a 4, o papel que a gente está comprado, não consegue superar a resistência, superando aqui a casa de 15,89, que é seu topo histórico. O papel tem caminho livre para andar. Isso mesmo, o papel tem caminho livre para andar. Nós temos nosso alvo lá em 17,45, expectativa de movimento de alta para a próxima semana, caso supere as máximas. Fibra, papel forma fundo, ontem deu uma indicação de fundo depois de tocar a média móvel de 9 períodos, esperou a máxima, está fechando com um volume acima da média, foi próximo da máxima, vem buscar resistência em R$ 54. Grandene, quando eu olhei o papel estava aí próximo das máximas, agora já recua depois de tocar a média móvel de 9 períodos, volume acima da média, papel segue lateral, sem conseguir desenvolver movimento de alta nem de baixa. Hoje, essa semana toca na média de 21 períodos no gráfico semanal. O papel precisa superar a casa de 27. Isso mesmo, superar a casa de 27 aí com candle indicando força compradora e ficando acima dessa região para poder desenvolver um movimento de alta. Por enquanto segue lateral, papel aqui que está 20 dias andando de lado aí, sem conseguir fazer movimento de alta e sem conseguir fazer movimento de baixa. HGTX, Hering, papel que a gente está comprado, vem aqui testar a máxima da sua resistência, máxima na verdade aqui em 30,74, deixa eu ver se hoje tocou 30,70. Papel que tem resistência lá no gráfico semanal, gráfico mensal, desculpa, esperando essa região, tem resistência em 32,80, posteriormente aqui 34, 35 reais onde está nosso alvo, e aí o topo anterior lá na casa de 38,20, segue viés de alta. O semanal também está interessante, aí fazendo um fundo arredondado, esperando as máximas aqui, esperando 30,74, tem tudo aí para fazer movimento de alta para a semana que vem. Klabin, papel que a gente está comprado aí há um longo tempo, está fazendo movimento de alta, precisa esperar aqui 19, casa de 20 reais para ganhar força compradora. No gráfico semanal, então, está ativando finalmente um pivô de alta depois de ficar aqui 4 semanas movimento lateral. Pivô de alta que, se confirmado, tem primeiro objetivo lá em 20,71, posteriormente o alvo final lá em 23,28, onde está o nosso alvo. Nós temos uma posição para position trade nesse papel. Light, comentado por mim ontem, fez aí esse movimento de repique dentro do viés de baixa, testou a média de 21 períodos, está deixando o candle baixista, testou a retração de Fibonacci, não está fechando acima, perdendo as mínimas, aqui pode retomar seu viés de alta. Para quem está pensando em compra, o papel é interessante, então foi lá, testou, fez seu repique, testou a média de 21 períodos, vim aqui testar a retração de Fibonacci, provavelmente deve ser essa região, 18,90. Deixa eu ver aqui para vocês. Justamente na casa de R$19, papel vim testar, testou resistência, testa aqui suportezinho na casa de 19 e depois buscar o movimento de alta e entraria em tendência de alta no curto prazo. Positivo, deixa eu ver aqui no gráfico semanal, está fechando com padrãozinho de fundo em cima de resistência de suporte importante para um prazo mais longo. Light, positivo então. No diário aí está confirmando o fundinho, ontem fechou com martelo depois de tocar uma LTA, prazo mais longo. O papel está repicando, tem seu primeiro objetivo aí na região de 13,40. Deixa eu ver no semanal. Tá deixando o candlezinho de fundo no semanal também. Tem pouco espaço para repique, papel que está bem enrolado nessa região. Porto Seguro. Papel segue no movimento lateral aqui nessa região, deixa eu ver quantos pregões, já estamos aí a 23 pregões andando de lado.
5 semanas dando de lado, interessante nesse papel. Padrão de acumulação, OBV no semanal bem ascendente, no diário também já rompeu sua resistência, ficando acima de 39,20, com o candle fechando próximo das máximas e com volume, é uma indicação de compra para o papel, mas precisa confirmar em o movimento. O OBV está bem comprador, indicando força aí dos comprados. SAMB 11, papel que a gente está comprado para position trade, no semanal aí está deixando um belo candle de topo. Provavelmente a gente vai ajustar o stop para a mínima aí de hoje. No diário também, aí, se perder aqui 29,91, fez nesse dia aqui uma sinalização de topo. Está fazendo um movimento corretivo, fez um movimento corretivo até a média de 9, é importante não perder a média de 9 períodos. Caso venha perder essa região, vem aqui buscar região de 28,90, onde temos aqui a média móvel de 21 períodos. Deixa eu ver aqui para vocês. SAMB 11, Sabesp. Está deixando um padrãozinho de fundo, depois aqui de vários dias de queda, papel que tem espaço para repicar até a região aqui de 32,60. Seria uma alta aí de 3, 4%, stop na mínima, 2%, risco retorno aí não vale a operação. Papel aí que, ao meu ver, pode ainda vir testar aqui o suporte na casa de R$30 antes de fazer um fundo um pouquinho mais convincente. Tenda 3, papel está fazendo fundo, tocou na média, se aproximou da média 21 na verdade, está deixando a média de 9 períodos segue ascendente, padrão de fundo, depois de testar aqui retração de Fibonacci de 38%, esperando as máximas, pode ser uma compra, depois aí de 3 dias corretivo e dando aqui uma sinalização de fundo no curto prazo, é um padrão aí de fundo. E Chat 11, papel comentado por mim ontem, quando eu vi, estava perdendo aqui seu suporte. No semanal, então, está ficando o papel aí bem feio, volume acima da média, perdendo a região aqui de 13,90. No semanal, o papel tende a vir aqui a buscar R$13. Essa, então, foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Nos encontramos segunda-feira novamente aqui analisando os papéis e passando as operações para vocês. Um forte abraço a todos.